Rússia ataca a segunda maior cidade da Ucrânia com bombas de fragmentação. Fracassa a primeira reunião entre representantes dos dois países em busca de um acordo. Russos correm aos bancos depois das sanções aplicadas pelo Ocidente. Ocidente e até a China condenam invasão, o que deixa a Rússia isolada na ONU. Guerra provocará danos à economia do Brasil e do mundo. FIFA suspende a Rússia da Copa do Mundo. Jogadores brasileiros esquecidos na Ucrânia lutam para deixar o país. E mesmo em meio ao caos, correntes de oração dentro e fora do país levam esperança a quem sofre os efeitos da guerra. Agora no Jornal das 22. Olá, boa noite. Boa noite. A invasão da Rússia à Ucrânia já provocou a morte de 350 civis. No quinto dia de guerra, a Anistia Internacional denunciou que o massacre da população estaria sendo incrementado com bombas de fragmentação, que espalham projéteis menores e atingem um maior número de pessoas quando explodem. E o drama de 3 jogadores brasileiros que estavam na Ucrânia chegou ao fim neste fim de semana, quando eles conseguiram chegar ao país. Mas 3 ficaram para trás. 2 jogam futebol de salão e permanecem em solo marcado pela guerra, que lutam para sair do país. Na estação de trem de Kiev, o estudante Davi Abugarbil registra mais uma tentativa frustrada de deixar a Ucrânia. Olha isso, ninguém entra, todo mundo, já acabou a vaga, só entra criança com família e a gente está aqui, ó. Não vai entrar. Ele está no país junto com outros 2 brasileiros, os jogadores de futsal Matheus Ramires e Jonathan Santiago. O trio está hospedado nesse hotel, que conta com um bunker. Davi conversou com a nossa reportagem, contou as dificuldades que o grupo tem enfrentado para fugir da guerra. Bom, voltamos na estaca zero, né? Decepcionados, né? Porque o que acontece? Na parte da manhã e ontem à noite recebemos a informação que a embaixada nos ia ajudar lá na estação de trem, porém tínhamos que chegar. Bom, fizemos nossa parte, chegamos lá, demos um jeito, saímos a pé, fomos tranquilos, isso normal, sem problema, já que hoje a rua estava tranquila, né? Pós-toque de recolher. Chegamos lá, o que acontece? Filas enormes, muita gente, impossível pegar um trem, impossível. Por quê? Primeiramente, não tem mais passagens, parece que eles venderam umas passagens avulsas, mas não tem mais. Ou seja, quem comprou a passagem tem o direito na prioridade. E quando a gente vai entrar, como somos nós 3, eles não priorizam nós, eles priorizam mulheres e crianças. Ou seja, a gente está entrando, chega a polícia, sai empurrando, nem sei se é polícia, exército com armamento, sai empurrando todo mundo, brigando, não é para entrar mais, não é para entrar mais. E voltamos, estaca zero, tentamos 3 vezes, 3 trens, 2 para Ivano-Frankivsk e 1 para Lviv, e não deu nenhum certo. O hotel é o mesmo onde estavam na semana passada os jogadores brasileiros que atuam no Shakhtar Donetsk e no Dínamo de Kiev. Os atletas e os familiares conseguiram deixar a Ucrânia no último sábado, em uma operação que contou com o apoio da UEFA, a Federação Europeia de Futebol. E a polêmica da história é que o trio afirma ter sido deixado para trás pelos compatriotas. Eles contam que ficaram quase todo o tempo juntos, mas no momento em que os jogadores foram avisados que deveriam deixar o hotel, eles haviam deixado o bunker e do hotel quarto para tomar um banho. Nesse momento, os atletas, esposas e filhos teriam ido embora sem avisar. A gente chegou aqui, a gente às vezes dava uma saída na rua de 10 minutos para fazer uma caminhada. A gente está num hotel e a gente fica às vezes no bunker do hotel embaixo. Não escuta nada. E a gente não escuta nada, a gente subia, ia tomar um banho, descia. Hoje, depois do almoço, do horário do almoço, que foi acho que se não me engano às 13h30 por aí, a gente decidiu, os 4, a gente tá junto aqui, decidiu subir. A gente decidiu subir no quarto para tomar um banho, para descansar um pouco, não tava tocando nenhuma sirene, não tinha nenhuma bomba, só para passar um tempo lá, deitar numa cama, assim e tal. Né?
Quando a gente foi umas 16h30 por aí, um amigo meu mandou mensagem, uma foto. Vocês não estão no trem com eles? Eu olhei, eu tomei um susto. Descemos aqui, não tinha mais ninguém. A mulher do jogador Michael, um dos brasileiros que fazia parte do grupo, contestou a versão do trio em uma rede social. Nem crianças tomavam banho, ninguém subia. Estava com sirene tocando e ninguém podia se retirar de onde estávamos. Mas sim, a gente tinha que deixar criança esperando e ir atrás dos caras que nem falaram onde iam. Sabendo que desde ontem tínhamos uma chance de sair a qualquer momento, saímos em 5 minutos. Já para esse outro grupo de brasileiros, as dificuldades serviram para deixá-los ainda mais unidos. Eles também são jogadores de futebol de um time da Ucrânia e tentam atravessar a fronteira para entrar na Polônia. Fala galera, aqui é o Guilherme, tudo bem? Estamos aqui na Ucrânia, numa cidade de Zaporizhia, somos jogadores do Zorya. Estamos aqui, rapaziada, passando por uma situação muito difícil e pedimos muita ajuda de vocês para compartilhar esse vídeo. Queremos alcançar o máximo de pessoas possíveis com esse vídeo, que todos vocês possam compartilhar e chegar no Brasil aí, para que o governo brasileiro possa nos ajudar nesse momento tão difícil. E temos as situações que as fronteiras já estão fechadas e os espaços aéreos já não estão operando mais, e peço a ajuda de vocês que compartilhem esse vídeo aí para que possa chegar nas autoridades brasileiras e na embaixada da Ucrânia também. Olha, a Patrícia é mãe do Christian, um dos jogadores que faz parte desse grupo. Ela tem mantido contato com o filho quase todos os dias e diz que eles nunca se separam. O bonito deles lá é que eles estão em 5, com a esposa de um dos jogadores e o menino. Não desgruda assim mais do outro, sabe? Eles só veem se vier eles 5, porque um é a família do outro lá agora, né? A estimativa é que cerca de 100 brasileiros ainda permaneçam na Ucrânia. A Embaixada Brasileira em Kiev divulgou uma nota na qual informa que segue buscando alternativas para a retirada dessas pessoas. Mas a Patrícia só vai ficar tranquila quando ver o filho no Brasil. Uma ansiedade tão grande que não caberia em um estádio de futebol. A gente brinca com ele porque o primeiro gol que ele fez como profissional, nossa, eu fui parar no hospital, na verdade. Uma emoção tão grande, tu vê uma torcida inteira, né, comemorando e ele apontando para mim e para o pai dele que estava lá. Fazia um tempo que a gente não via ele. Agora vai ser muito mais do que um gol, é que nem se fosse nascer de novo, praticamente isso. Nesta segunda-feira, a FIFA proibiu a Rússia de disputar as eliminatórias e a Copa do Mundo. A decisão, que também afeta o futebol feminino e as categorias de base, foi tomada em conjunto com a União Europeia de Futebol como represália à invasão da Ucrânia. A suspensão implica na proibição da seleção russa disputar as eliminatórias para a Copa do Mundo do Catar e, consequentemente, o próprio Mundial. A decisão envolve as seleções de base masculinas e femininas, além dos clubes do país. As medidas foram tomadas pelo Bureau do Conselho da FIFA, responsável pelas decisões mais importantes do futebol europeu. No mesmo dia, o COI recomendou às federações a exclusão dos atletas da Rússia e Belarus das competições internacionais. A partida aconteceria contra a Polônia na repescagem das eliminatórias no dia 24 de março. A UEFA vai decidir ainda se a Polônia avançará para a próxima fase. Após as punições anunciadas pela FIFA, incluindo a proibição de jogar no território russo e o uso de símbolos como a bandeira e o hino, houve críticas por parte da Polônia e da Suécia, que reafirmaram a intenção de não jogar contra a Rússia. Como a suspensão da Rússia vale para todas as categorias, a seleção não poderá disputar a Eurocopa Feminina, que ocorrerá na Inglaterra. O substituto ainda não foi anunciado. E enquanto decisões são tomadas pelos donos do poder, pessoas estão sofrendo nas ruas e nos abrigos. A Agência da ONU para Refugiados informou que o conflito na Ucrânia já forçou 500 mil de pessoas a fugir do país. A Polônia recebeu a maioria deles, cerca de 281 mil. Só no domingo, os guardas de fronteira informaram que quase 100 mil pessoas chegaram ao país procedentes da Ucrânia. Mais de 1,5 milhão de ucranianos já viviam em território polonês antes da ofensiva russa. Agora, a população se organiza nas redes sociais para arrecadar dinheiro e medicamentos, oferecer abrigo, refeições, trabalho ou transporte gratuito para os refugiados.
Países como Hungria, Moldávia, Romênia e Eslováquia também receberam um grande número de pessoas. A agência da ONU informou ainda que 34.600 ucranianos buscaram refúgio em outros países europeus mais afastados da fronteira, como este adolescente que chegou à Alemanha com a mãe e o irmão. Realmente espero que nosso exército consiga lidar com isso. Acredito neles de todo o coração. E acredito fortemente que vamos voltar para casa em segurança e que todos estão lutando pelo nosso país. A maioria dos refugiados são mulheres e crianças. Os homens ucranianos entre 18 e 60 anos, em idade de combate, foram proibidos de deixar o país para lutar contra a invasão russa. E veja a seguir um novo alerta sobre as consequências do efeito estufa para o mundo. E ainda, fracassou a primeira reunião entre russos e ucranianos para tentar colocar um fim à guerra. Fracassou a primeira reunião entre as delegações da Rússia e da Ucrânia em busca de uma solução para a guerra que começou na semana passada. A reunião entre as delegações da Ucrânia e da Rússia chegou ao fim, sem acordo entre os países. Logo após o encontro, explosões começaram a ser ouvidas em Kiev, capital ucraniana. A prefeitura disparou um alerta via aplicativo de celular sobre um possível ataque aéreo. Sirenes tocaram por toda a cidade. O assessor do presidente da Ucrânia, Mikhailo Podolyak, declarou aos jornalistas que o objetivo principal era discutir o cessar-fogo e o fim das ações de combate no território da Ucrânia. Já o representante russo no encontro, Vladimir Medinsky, disse que o país concordou em continuar as negociações. A conversa com o lado ucraniano acabou. O encontro durou cerca de 5 horas. Durante esse tempo, discutimos todos os itens da agenda em detalhes. Identificamos alguns pontos a partir dos quais podemos prever posições gerais. E o mais importante, nós concordamos em continuar negociando. A próxima reunião será realizada nos próximos dias na fronteira entre a Polônia e Bielorrússia. Já existe um acordo relevante. Antes da reunião, os representantes das duas delegações vão consultar a liderança de seus países sobre suas posições para a negociação. Nenhum dos presidentes participou do encontro. O ministro bielorrusso das Relações Exteriores, Vladimir Makey, recebeu as duas delegações e as tranquilizou sobre a segurança no local do encontro. A reunião aconteceu na região de Gomel, perto da fronteira com a Ucrânia, uma das residências do presidente bielorrusso, Alexander Lukashenko, que é aliado do presidente russo, Vladimir Putin. O presidente da Ucrânia, Volodymyr Zelensky, se mostrou cético em pronunciamento hoje. Ele disse que, como sempre, não acredita no resultado das negociações, mas não vai impedir as tentativas de acordo. E enquanto era realizada a reunião entre as delegações russas e ucranianas em Belarus, os presidentes da Rússia e da França conversaram sobre o possível fim da ação militar na Ucrânia. Durante uma conversa com seu homólogo francês Emmanuel Macron, o presidente russo Vladimir Putin estabeleceu uma série de condições para acabar com a guerra. Putin exigiu o reconhecimento da soberania russa sobre a Crimeia, a desmilitarização e desnazificação do Estado ucraniano e a garantia de seu status neutro. Ele afirmou que estes são os pré-requisitos para qualquer acordo. O presidente ucraniano Volodymyr Zelensky disse que assinou nesta segunda-feira um pedido para que o país possa integrar a União Europeia. No canal oficial de Zelensky, ele mantém um canal no Telegram, ele disse que assinou a inscrição para a participação da Ucrânia como um membro da União Europeia de maneira imediata. Afirmou ainda que o objetivo do país é estar junto com todos os europeus e, mais importante, estar em pé de igualdade. Zelensky agradeceu o apoio das potências ocidentais, considerando o apoio à coalizão contra a guerra como incondicional e sem precedentes. Na Assembleia Geral Extraordinária da ONU, a Rússia está ficando isolada do mesmo modo do que no cenário econômico. Quase todos os países do Ocidente e vários orientais, incluindo a China, condenaram o país pela invasão da Ucrânia.
Com respaldo dos chefes da entidade de que o conflito fere a lei internacional, Shahid defendeu um cessar-fogo imediato. Ele frisou que a guerra deve parar imediatamente. Abdullah Shahid também disse que as consequências humanitárias dos conflitos serão devastadoras. O presidente da Assembleia Geral da ONU disse que uma janela para o diálogo foi aberta e que há uma sombra de esperança ao citar a reunião realizada nesta segunda-feira entre representantes russos e ucranianos. No discurso, Shahid clamou por uma oportunidade para a paz e que armas são melhores quando não são usadas. Também durante a reunião extraordinária, o secretário-geral da ONU, Antônio Guterres, lamentou o momento que a Ucrânia tem vivido, com civis como alvos, e agradeceu os países que acolheram refugiados. Guterres classificou a situação como completamente inaceitável. Ele defendeu que os soldados devem sair das trincheiras e que os líderes busquem a paz. O secretário-geral da ONU também condenou o emprego de forças nucleares de Vladimir Putin. O embaixador brasileiro da Organização das Nações Unidas, Ronaldo Costa Filho, reiterou a posição do Brasil por um cessar-fogo imediato na Ucrânia e pediu que países envolvidos na crise reavaliem decisões sobre fornecer armamentos, recorrer a ataques cibernéticos e aplicar sanções que possam afetar a economia global. Costa Filho disse que uma solução pacífica para a crise não passa apenas pelo cessar das hostilidades, mas também por criar condições para um maior senso de segurança entre os envolvidos, reconstruir pontes e restabelecer confiança. A soma dos prejuízos já observados atualmente com as projeções de longo prazo posiciona o Brasil entre as economias mais afetadas pela crise do clima. Se as emissões de gases de efeito estufa continuarem em alta, a renda média no Brasil deve cair em 83% até o final do século, muito além da renda média global, que deve diminuir 23% no mesmo período. Os dados são de um dos 34 mil artigos avaliados pelo relatório do painel intergovernamental de mudança do clima da ONU sobre impactos, vulnerabilidades e adaptação ao clima. Foram apontados os efeitos socioeconômicos da crise climática em todas as regiões do mundo. Segundo o relatório divulgado nesta segunda-feira, a crise climática pode afetar até 3 bilhões e 600 milhões de pessoas no mundo. O IPCC indicou ainda efeitos negativos na produção agrícola brasileira, com reflexos sobre a economia e a segurança alimentar. A maior exposição da Amazônia aos efeitos das mudanças climáticas, da ação humana e do perigo de, no futuro, grandes massas migratórias no Nordeste podem ser causadas por eventos extremos, como seca e inundações mais frequentes. O uso insustentável da terra e do oceano provoca desigualdade, marginalização e expõe ainda mais a população mundial às mudanças climáticas induzidas pelo homem. O último documento do IPCC mostrou que em agosto de 2021, a Terra está aquecendo mais rápido do que era previsto anteriormente e se prepara para atingir 1,5 graus acima do nível pré-industrial já na década de 2030, 10 anos antes do que era esperado. Com isso, haverá eventos climáticos extremos em maior frequência, como enchentes e ondas de calor. Um dos estudos citados pelo IPCC disse que o PIB per capita do Brasil foi 13,5% menor entre 1991 e 2010 do que teria sido sem as mudanças climáticas. Na análise de um período mais longo, de 1961 a 2010, o PIB per capita do país foi 24,5% menor por conta de fatores do clima. Publicado em 2019, o estudo das universidades de Stanford e Cambridge comparou trajetórias de crescimento econômico com as variações na temperatura, destacando que o aquecimento ajudou a economia de países frios, mas prejudicou a de países em regiões mais quentes. Pode haver ainda instabilidade financeira decorrente dos choques econômicos causados pela mudança do clima, incluindo a redução dos rendimentos agrícolas, danos à infraestrutura crítica e os aumentos de preços das commodities.
Em outro capítulo, o relatório relacionou o aumento de chuvas fortes e a elevação do nível do mar com a ocorrência de inundações nos portos e outras infraestruturas costeiras críticas, o que também deve gerar efeito cascata sobre as exportações. O risco de falha generalizada das colheitas pode levar à escassez global de alimentos e ao aumento de preços, com prejuízos maiores para populações mais pobres e riscos de agitação social e conflitos armados. Já as perdas agrícolas devem aumentar drasticamente até o final do século, em que as emissões continuam subindo. A produção de arroz pode cair 6%, a de trigo, 21% e a de milho, 10%. Caso as emissões globais comecem a diminuir imediatamente, as perdas também serão controladas. Ainda segundo o relatório, a combinação de emissões em alta com desmatamento local poderia causar uma queda de 33% na produção de soja e pastagens na Amazônia Legal. A criação de animais também deve sofrer impactos significativos no cenário em que as emissões continuam altas. As projeções apontaram que gado bovino, galinhas e suínos passarão a sofrer estresse térmico durante a maior parte ou todo o ano no país. Ainda nesse cenário, a produção de peixes no Brasil pode cair 36% e a de crustáceos e moluscos até 97% entre 2050 e 2070, em comparação com as projeções para 2030 e 2050. A Prefeitura de Petrópolis anunciou a criação do aluguel social, um benefício no valor de R$1.000 que será pago mensalmente para as famílias afetadas pela tragédia do último dia 15 de fevereiro. A indenização será paga pela Prefeitura em parceria com o governo estadual, que vai arcar com a maior parte do valor. Para receber o benefício, exceto pessoas alojadas em abrigos que já estão automaticamente cadastradas no programa social, é necessário realizar um cadastro. Nos próximos dias, a Câmara Municipal deve aprovar um projeto de lei que propõe a isenção do IPTU para imóveis alugados por beneficiários do aluguel social e a isenção da taxa da coleta de lixo, água e energia elétrica. A Prefeitura ainda busca parceria com empresas privadas para a compra de kits moradias com móveis e eletrodomésticos para as famílias, além da criação de um auxílio no valor de R$ 70 por pessoa para a compra de alimentos. Ontem foram encerradas as buscas no Morro da Oficina, local mais afetado pelos deslizamentos. Na região foram encontrados 93 corpos. No total, 231 pessoas morreram vítimas da tragédia, sendo 37 mulheres, 94 homens e 44 crianças e adolescentes. Em São Paulo, o mês de fevereiro termina como o segundo mês mais seco em 27 anos. O sistema Cantareira teve o menor volume dos últimos 6 anos, mas a Sabesp negou o risco de desabastecimento no momento. De acordo com o Centro de Gerenciamento de Emergências, o segundo mês do ano termina com um déficit de chuvas de 66% na capital paulista. É o segundo fevereiro mais seco da série histórica do CGE, que detém dados desde 1995. O acumulado médio de precipitação foi de 75 milímetros, o que corresponde a apenas 34% da média do mês. O mês atual só perde para fevereiro de 2018 como o mais seco, quando o acumulado foi de 64 milímetros. A falta de chuvas na região metropolitana de São Paulo tem piorado o volume nos reservatórios de água que abastecem a população. O sistema Cantareira opera com cerca de 43% de seu volume. Segundo a Sabesp, é o menor número dos últimos 6 anos, se comparado com o mesmo dia 27 de fevereiro. Especialistas acreditam que é possível que falte água nas casas ainda este ano. Apesar disso, a Sabesp nega que haja risco de desabastecimento neste momento. Enquanto isso, na Austrália, milhares de pessoas tiveram que deixar suas casas após uma série de inundações provocadas pelas chuvas fortes em volume recorde que atingem o país. Muitos precisaram procurar abrigos nos tetos das casas. 8 pessoas morreram e a Agência Nacional de Meteorologia alertou sobre mais chuvas que podem causar mais transtornos.
Os serviços de emergência ficaram sobrecarregados com os pedidos de ajuda, o que levou alguns moradores, entre eles o prefeito da cidade rural de Lismore, a pedir ajuda nas redes sociais. Quase 1.000 escolas de Queensland permanecem fechadas devido às inundações. Temporais castigam o leste da Austrália desde a semana passada, no que autoridades consideram as piores inundações em décadas. Algumas regiões registraram mais de 300 milímetros de chuva desde sábado. E veja a seguir as consequências da guerra da Ucrânia na economia do Brasil. E os russos correm aos bancos com medo das sanções que o país está sofrendo. O Instituto de Finanças Internacionais alertou hoje que as sanções que estão sendo impostas à Rússia por causa da invasão da Ucrânia poderá levar o país a dar um calote na dívida externa. Com o congelamento de parte das reservas do Banco Central Russo, hoje foi dia da população correr aos bancos. No Brasil, a perspectiva é de aumento de preços com o avanço do conflito. Além disso, a alta do valor do barril do petróleo e o dólar devem impactar na inflação. O presidente Jair Bolsonaro manifestou que o Brasil assumirá uma postura de neutralidade diante da invasão russa à Ucrânia. Em coletiva de imprensa neste domingo, Bolsonaro disse que o ideal é a busca pela paz, pois o aumento do conflito e a escalada da violência já gera impacto sobre o preço do petróleo em todo o mundo. O preço do petróleo lá fora subiu bastante, oscilou bastante. Isso quase que, isso com toda certeza, repercute no mundo todo. O Brasil tem uma importante parceria comercial com a Rússia na compra de fertilizantes. O conflito na região pode prejudicar o abastecimento do produto aqui no país. A ministra da Agricultura, Tereza Cristina, informou que o Brasil tem outras opções para exportar o fertilizante, mas Bolsonaro disse que o Brasil precisa do produto comprado da Rússia para manter a produtividade da agricultura aqui no país. Para nós, a questão do fertilizante é sagrada. E a nossa posição, como acertada com o ministro Carlos França, bem como o senhor Ronaldo, que nos representa no Conselho, é de equilíbrio. E nós não podemos, ao interferir, se bem que nós queremos a paz. Temos uma colônia de ucranianos muito grande no Brasil. Nós não podemos trazer consequências para cá. A Ucrânia, por exemplo, é um dos países, os grandes produtores de trigo, de soja e de milho. E um problema, por sanções, além da produção deles, obviamente, que é prejudicada a nossa economia. Não podemos esquecer que cada 5 pessoas no mundo, uma é alimentada pelo Brasil. Então, a nossa posição tem que ser de bastante cautela. Não podemos, ao tentar solucionar um caso que é grave, ninguém é favorável à guerra em lugar nenhum do mundo, mas trazemos problemas gravíssimos. A invasão russa à Ucrânia deve provocar um aumento da inflação no mundo todo e aqui no Brasil também. O preço das commodities dos grãos deve aumentar, elevando também o valor do pãozinho, do frango e outros alimentos. Além disso, o impacto sobre o preço do petróleo e do dólar já é uma realidade. Então, o que deve acontecer? Com o embargo econômico aplicado sobre a Rússia, o preço do barril de petróleo ele deve aumentar, ele já tinha passado de $105 o barril. Só para a gente lembrar, ainda com a gasolina alta, ele estava em 90, então ele subiu bastante só por conta dessa guerra. A gente deve observar também o movimento da alta do dólar americano, que acaba afetando todas as demais commodities internacionais, o preço de importação de produtos industrializados, veículos, etc. E o dólar aumenta porque a gente deve observar um movimento de flight to quality, recursos em dólar dos países emergentes para as economias centrais, especialmente os Estados Unidos. Primeiro, em função da expectativa de inflação global, que deve fazer com que o Fed suba os juros lá, e aí se torna mais atrativo o cara mandar o dinheiro para os Estados Unidos. Segundo, por uma simples aversão a risco dos mercados emergentes. E no caso especial do Brasil, a gente ainda tem um fator político que aumenta ainda mais esse risco. Então, a gente teve o dólar,
teve o barril de petróleo e as commodities também agrícolas devem subir, né? A gente tem que lembrar que Rússia e Ucrânia são produtoras de trigo e milho, e isso deve afetar o preço do pão e do frango, por exemplo. Só que mesmo que o impacto fosse só no frango e no milho e no trigo, né, que vai acabar afetando o pão, o pão francês, vai afetar as massas, etc. O movimento da alta do dólar por si só, ele deve trazer um impacto inflacionário que deve bater principalmente no IGPM e acaba afetando os aluguéis. As pessoas têm que entender que a inflação ela não é unidirecional, não tem só um produto que aumenta. A inflação é uma alta generalizada nos preços causada por fatores que afetam todos os preços da economia. Então, quando eu tenho, por exemplo, uma subida no preço do petróleo, não são só os combustíveis dos automóveis que sobe também o preço dos hortifruti granjeiros, primeiro, porque o transporte é feito por caminhão, né? Segundo, os fertilizantes, alguns fertilizantes eles são intensivos em petróleo, eles precisam do petróleo para serem feitos, e o preço da energia sobe também, a gente tem centrais termoelétricas, etc. Então, esse movimento acaba sendo um movimento global. E o interessante é que, apesar disso, a Rússia nos prejudica totalmente, porque como ela é uma exportadora de petróleo e ela acabou de fazer um acordo com a China de exportação, parte disso é compensado, quer dizer, parte da quantidade de energia que ela exporta vai ser compensado redirecionando para a China a preço um pouco mais alto. Então, é um jogo complexo, de soluções também complexas. Pesquisa realizada pela Fundação Getúlio Vargas junto a especialistas em toda a América Latina revela que a maioria dos países teve projeção do Produto Interno Bruto reduzida. No Brasil, a expectativa de crescimento de 1,8% caiu para 0,7%. Segundo a FGV, na América Latina, o Brasil lidera a lista dos países com menor crescimento previsto para 2022, e a piora do mercado macroeconômico internacional está entre as razões para essa queda. O presidente do Brasil avalia que, se a guerra se agravar, as consequências serão gravíssimas para todo mundo. Se a guerra estiver bem localizada, tem que vidas, né? A gente não vai dizer são poucas ou muitas, vidas são vidas, né? Mas se ela se ampliar com possíveis barreiras comerciais, o problema do Brasil vai ser sério. O mundo todo vai ter mais que inflação dos alimentos, vai ter desabastecimento. E pode ter certeza que entendo que a maioria dos chefes do mundo pensa da mesma maneira que eu estou pensando, querem solução do caso. Não querem ali faturar politicamente, dizer que ele está preocupado e o outro não, porque as consequências serão gravíssimas. Até a Suíça abandonou a sua tradicional posição de neutralidade e anunciou que vai retomar de forma integral as sanções econômicas adotadas pela União Europeia em resposta à invasão da Ucrânia pela Rússia. As medidas com efeito imediato incluem sanções contra o presidente russo Vladimir Putin, seu ministro das Relações Exteriores Sergei Lavrov e o primeiro-ministro Mikhail Mishustin. A cotação do rublo, a moeda russa, desabou hoje e registrou valores mínimos em relação ao dólar e ao euro, devido às sanções impostas pela invasão da Ucrânia. A moeda russa era negociada a 100 unidades por dólar nesta segunda-feira, contra 83,5 na quarta, último dia de registro de uma taxa de câmbio oficial antes do início do conflito. As negociações foram suspensas depois de ultrapassarem os limites permitidos nas operações. Para defender a economia do impacto das sanções, o Banco Central da Rússia anunciou que vai elevar a taxa básica de juros em 10,5 pontos percentuais a 20%. Nas ruas, russos manifestaram preocupações com as economias. Até o momento, foi registrado um aumento do fluxo de clientes às agências bancárias, que ainda não se configura como uma corrida em massa para a retirada de depósitos. Estados Unidos, União Europeia e outros países anunciaram que vão excluir alguns bancos russos do Sistema Internacional de Pagamentos Bancários SWIFT e de qualquer transação com o Banco Central Russo. Antes da invasão e das sanções, a inflação já estava em forte alta na Rússia, o que obrigou o BC a aumentar a taxa de juros várias vezes. A Polícia Militar lançou em Dourados, em Mato Grosso do Sul, o projeto de segurança rural Campo Mais Seguro. Foi lançado no auditório do Sindicato Rural de Dourados, na presença de autoridades civis e militares, o projeto de segurança rural Campo Mais Seguro. A proposta é de estruturar equipes de policiamento nas áreas rurais de Dourados e também da região.
Até então, a segurança na comunidade rural, na área rural, era feita de modo esporádico. Quando a comunidade necessitava de um atendimento da segurança pública, isso era feito pelas viaturas tradicionais, comuns da cidade, que a maioria das vezes dificilmente chegava àquela comunidade. O policiamento rural já está implantado, funcionando efetivamente em 9 cidades aqui de Mato Grosso do Sul. E a previsão é de que até o final do mês esteja implantado em todo o estado. O criminoso se apercebeu que o campo está vulnerável. Na maioria dos locais, a área rural se encontra em locais isolados, distantes e de fácil acesso para o criminoso. E de fácil transporte, onde ele pode cometer o crime e cometer a evasão do local e não ser pego. Por isso foi criado o projeto com a ideia de combater o crime ali e oferecer a segurança ao produtor rural. Ainda de acordo com o coronel, todo tipo de ocorrência que aconteça na zona rural será direcionada para os policiais das equipes do projeto, que passarão por capacitações e treinamentos. Nós iremos sim, num primeiro momento, atuar com o efetivo dos batalhões locais, onde esse efetivo será treinado, preparado, capacitado para atuar no campo. Mas o governo já tem informação, curso de formação e pretende aí, tão logo, capacitar mais policiais, convocar mais policiais, formar novos policiais para também estar atuando no projeto, que ele é bem amplo, que visa inclusive atender todo o estado do Mato Grosso do Sul. O valor agregado dos maquinários agrícolas, equipamentos e insumos utilizados tanto na agricultura quanto pecuária é alto. Por isso a medida veio em boa hora, conforme explica o presidente do Sindicato Rural de Dourados. Vem boa hora esse patrulhamento, nós vemos reivindicando há muito tempo para o governo estadual e nós queremos que tenha um patrulhamento, um número de efetivos maior e também a logística, né? Não adianta nada a gente ter um efetivo maior se não tiver uma logística toda para que possa dar suporte a todos esses trabalhadores da segurança. O Canadá aprovou a primeira vacina contra a Covid-19 feita à base de plantas. O imunizante foi liberado para adultos de 18 a 64 anos e ainda será testada para servir como uma dose de reforço para as crianças. A vacina conta com uma tecnologia que usa plantas em seu desenvolvimento para produzir partículas que imitam o vírus. Ela será aplicada em 2 doses, usando um auxiliar da GSK para aumentar a resposta imune. Esse é o 6º imunizante contra a Covid a receber autorização no país. Um estudo mostrou que a Convifens era 75% eficaz contra a variante Delta e 71% contra as outras variantes, com exceção a Ômicron, que não fez parte do estudo. A Medicago, laboratório responsável pela produção, tem contrato com o governo canadense para fornecer até 76 milhões de doses da vacina e está conversando com autoridades regulatórias dos Estados Unidos, da Europa e da Ásia sobre possíveis acordos. O Brasil é o 4º país com o maior número de aplicações de vacinas contra a Covid no mundo. Até o momento foram 392.679.135 doses aplicadas. Delas, mais de 69.983.000 são as de reforço. E de acordo com dados do Ministério da Saúde sobre a Covid-19 no Brasil, foram registradas nas últimas 24 horas 199 mortes e 19.516 novos casos. Dos 28.787.620 diagnósticos contabilizados desde o início da pandemia, mais de 26.336.000 pessoas se recuperaram e mais de 1.801.000 estão em acompanhamento. Um dos maiores encontros anuais da indústria de tecnologia está programado para começar em Barcelona, na Espanha, e reúne as principais lideranças do setor de smartphones e telecomunicações no evento. O Mobile World Congress é a combinação de maior exposição do mundo para a indústria móvel e uma conferência com importantes executivos das operadoras móveis, fabricantes de dispositivos, provedores de tecnologia, fornecedores e proprietários de conteúdo que exibem seus produtos mais recentes e revelam suas visões estratégicas. Os organizadores esperam retornar a um evento em grande escala após 2 anos de interrupção causada pela pandemia de Covid.
Mas a invasão da Ucrânia pela Rússia dificultou os preparativos para a edição deste ano, que começou sob a sombra da guerra e forçou os organizadores da feira a removerem o pavilhão dedicado ao país russo. Nossos pensamentos vão para todos os afetados pela guerra, diz Nick Hird, presidente da Vodafone. O órgão da indústria GSMA, que organiza o evento anual, disse em comunicado que está cumprindo todas as sanções e políticas relacionadas à Rússia. A invasão provocou um nervosismo maior com a indústria, avaliando as sanções impostas à Rússia pelos Estados Unidos e pela Europa e uma provável escassez de matérias-primas importantes para o segmento. O evento será realizado no período de 28 de fevereiro até 3 de março e deve receber mais de 40 mil convidados. Um hotel 5 estrelas lançou um restaurante futurista e oferece aos hóspedes experiência de jantar dentro de uma lanterna para combater o coronavírus em meio à pandemia na capital do Japão. Antes da inovação, o hotel tinha uso limitado de espaços de refeições para hóspedes como uma medida de proteção contra a propagação do vírus, mas idealizou as lanternas para oferecer os serviços comuns e fornecer espaços onde as pessoas pudessem comer sem usar máscaras. Os hóspedes do hotel, que pagam 30 mil ienes, que equivalem a R$ 1.490, podem convidar outras pessoas de fora para jantar com as divisórias. A utilização do serviço Jantar Lanterna está limitada a um grupo por dia. De acordo com a gerente de relações do hotel Lee Jeong-ju, a experiência de jantar com a lanterna tem sido popular entre os hóspedes, além de continuar oferecendo o serviço como parte das medidas sanitárias para combater o coronavírus. O designer sanfonado da lanterna combina bem com o estilo do nosso hotel, além do espaço de refeições permitir que os nossos hóspedes movam os braços com mais liberdade enquanto desfrutam da refeição, explicou Jeong-ju. Após um pico de infecção causada pela Ômicron, um quase estado de emergência permanece em vigor na maior parte do Japão, com restrições ao horário de funcionamento de bares e restaurantes e viagem entre diferentes localizações. E você vai ver daqui a pouco, médicos suspeitam que a cantora Paulinha Abelha morreu por causa do excesso de remédios e chá de emagrecimento. E veja também, na Ucrânia, atingida pela guerra, a oração sustenta um povo que ainda acredita na paz. O uso excessivo de remédios e chás para emagrecer está sendo apontado pelos médicos do Hospital Primavera de Aracaju como a principal suspeita para a causa da morte da cantora de forró eletrônico Paulinha Abelha. A insuficiência renal teria ocasionado a falência de vários órgãos, incluindo o cérebro, depois de muitos dias em coma. O uso indiscriminado de chás diuréticos, compostos com diversos tipos de ervas e até mesmo a automedicação podem trazer muitos riscos à saúde. Até que ponto vale a pena colocar em risco a saúde em favor da estética? Automedicação, chás milagrosos que garantem nas bulas emagrecimento rápido nem sempre cumprem o que prometem e podem sim levar a consequências muito sérias. Tudo que ingerimos é metabolizado no fígado, comidas, bebidas e medicamentos. O órgão tem várias funções, entre elas converter as gorduras, carboidratos e proteínas em nutrientes e energia, além de eliminar bactérias nocivas e produtos químicos. O Diego é cirurgião geral especialista em hepatologia e faz um alerta sobre os riscos de consumir chás ou até mesmo medicamentos sem a devida orientação. Pode causar outros prejuízos, tireoide, pode causar problemas de gastrite, colite, que são problemas inflamatórios intestinais. Existem hepatites, que são hepatites exógenas, ou seja, causadas por ingestão de ou alimentos ou medicamentos,
E esse tipo de hepatite é uma hepatite importante, que pode levar a um processo inflamatório importante do fígado e causando prejuízo na função hepática do paciente. O especialista ainda fala sobre os produtos que prometem emagrecimento muito rápido. Hoje, 60% da população brasileira tem esteatose. E aí existem algumas dietas que a gente encontra na internet que são conhecidas como detox. Na verdade, essas dietas não têm uma função como detox, né? O que é importante fazer é uma reorientação alimentar e atividade física. Isso sim acaba tendo uma alteração, acaba levando a uma alteração com relação ao fígado e com uma melhora do fígado nesse caso. Agora, uma alimentação saudável aliada à prática de exercícios físicos são opções para quem quer emagrecer e principalmente para quem preza pela saúde. Deixar o sedentarismo de lado para dar início a uma nova vida. O Márcio é educador físico e afirma que comer bem e praticar constantemente exercícios melhora, além de tudo, a autoestima e a saúde. Não adianta a pessoa procurar a prática da atividade física, uma academia, uma caminhada, se ela não estiver totalmente associada com a alimentação. É o nosso carro-chefe. Por exemplo, a pessoa vem na academia, faz um treino de 1h20, por exemplo. Só que as outras 22h30, praticamente, ela faz tudo errado na vida dela. Então, essa conta não bate. Então, tem que ter uma associação com a alimentação e vida saudável e atividade física. Ainda segundo ele, depois do período mais crítico da pandemia, o número de adeptos a uma vida mais saudável aumentou consideravelmente. Você tem que estar com o corpo, mente e espírito bem, né? Não é apenas só o físico. Se alimentar corretamente, ter uma noite de descanso legal, isso é importante. Praticar regularmente atividade física. Eu acho que tudo isso é um carro-chefe para você viver a sua vida com longevidade. E o aplicativo da Serasa passa a oferecer a opção de pagamento e parcelamento de débitos dos veículos. Através do aplicativo da Serasa é possível consultar débitos, negociar dívidas e simular empréstimos dentro do perfil do cidadão, tudo de graça e rapidamente pelo celular. Agora, o aplicativo passa a oferecer também a opção de negociação de débitos e impostos relacionados aos veículos, multas e IPVA, por exemplo. Os débitos poderão ser parcelados em até 12 meses. A operacionalização do parcelamento de débitos de veículos é feita pela ZapPay, plataforma que já tem experiência nesse tipo de negociação. Para baixar o aplicativo, basta entrar na loja digital do celular, seja iPhone ou Android, e buscar pelo nome Serasa. O download e o serviço são gratuitos. O presidente Jair Bolsonaro prometeu que amanhã vai publicar uma portaria para conceder vistos humanitários para receber ucranianos que deixarem o país que está sendo invadido pela Rússia. O presidente disse ainda que antes de tomar a decisão final, vai conversar com o presidente ucraniano Volodymyr Zelensky. E mesmo em meio ao caos vivido na Ucrânia, a fé se sobrepõe. Correntes de oração dentro e fora do país levam esperança a quem sofre com os efeitos da guerra. As imagens desta igreja cristã cheia, no momento de louvor, foram gravadas neste último domingo na Ucrânia. No país em guerra, esses ucranianos permanecem firmes na fé e encontram paz, mesmo em meio aos bombardeios que atingem várias cidades. Os irmãos deram exemplo, foram para a igreja, abriram o coração, oraram. Eu acho que a fé vai ganhar essa batalha lá. De Buenos Aires, na Argentina, o missionário R.R. Soares incentiva a corrente de oração que o próprio povo ucraniano iniciou nos primeiros minutos de guerra. Enquanto o solo ucraniano sofria ataques da Rússia, debaixo da terra, a população vencia a aflição por meio da fé. Acabei de receber esse vídeo que os irmãos lá pegaram em Kiev, Ucrânia, onde está havendo a guerra, eles no metrô louvando a Deus. Eu faço a minha parte aqui, começo orando dizendo: Pai, eu uno a minha fé com a fé dessa pessoa que está assistindo agora e que vai se emocionar vendo os irmãos sem medo, dentro do metrô,
louvando a Deus, porque só o Senhor pode abençoar. Da Igreja Internacional da Graça de Deus na Romênia, o pastor Hilton Santos também faz a parte dele. A gente montou na igreja uma força-tarefa de oração em favor do povo ucraniano e levantamos e incentivamos os nossos membros a ajudarmos e fazermos doações. E os membros estão fazendo isso, levando doações de alimento, de tudo que é possível. E, inclusive, oferecendo suas casas para receber pessoas que estão fugindo, até porque nós estamos no inverno. Hoje, por exemplo, aqui está nevando. Então, nós estamos no inverno rigoroso. Então, todo esse tipo de ajuda que nós podemos oferecer como igreja e como cristãos estamos oferecendo. A Romênia é um dos países que fazem fronteira com a Ucrânia e é para onde muitos cidadãos daquele país e estrangeiros têm fugido. Está sendo, no momento, a rota mais facilitada, porque o governo romeno abriu as fronteiras para receberem os refugiados. Óbvio que está tendo toda aquela triagem de documento e tal, mas está facilitando bastante. O pastor Hilton conta que é o próprio governo que coordena todas as doações que chegam até lá. E nas fronteiras, milhares de mãos se estendem para ajudar todos aqueles que tentam seguir em frente. Mas ele explica que para isso é preciso muito mais do que ajuda material. O mais importante é o apoio espiritual. O poder da oração é a única coisa capaz de deter esse conflito nesse exato momento. E é muito importante porque não só a Igreja Internacional da Graça de Deus tem desenvolvido todos os dias, em 2 horários, uma campanha séria de oração em favor dos nossos irmãos que estão em aflição nesse momento, mas também outras igrejas. E aqui você vê uma força-tarefa de oração, porque a oração muito pode em seus efeitos. Da Ucrânia, são vários os pedidos de oração que chegam até o pastor Hilton, como desta senhora, de 76 anos. Sozinha, sem ninguém, e de repente o país é atacado e ela entra em contato, foi até pelo WhatsApp. Nós temos vários canais de ajuda espiritual e ela entrou em contato pelo WhatsApp e recebeu a oração, recebeu a ajuda e depois da oração o ânimo voltou. São resultados como esse que dão a certeza de que somente pela fé é que é possível vencer essa guerra. Ore comigo por eles, veja esse testemunho, compartilhe com outros e vamos fazer nosso povo. Haja o que houver, nós somos de Deus e vamos vencer. Veja como foram alguns desses testemunhos de pessoas que saíram vitoriosas. Oh, glória, nós damos glória, Ele vem para mudar a nossa história. Fica extremamente emocionada com a cura recebida. Meu teste de Covid na quarta-feira deu negativo e na quinta eu não consegui colocar meus pés no chão, a minha lombar todinha travou de uma maneira que eu não conseguia colocar calça. E daí eu falei assim, Senhor, eu não vou para o hospital porque o Senhor vai me curar. Não tomei anti-inflamatório. Aí hoje eu vim para cá com essa dor. E daí na hora que o irmão, no começo da reunião, começou a louvar com a gente, eu olhei para minha amiga e falei, eu não estou mais sentindo essa dor. Eu não conseguia levantar no cenário. E daí na hora da tua palavra, que o Senhor pediu para levantar, eu ainda senti um pouquinho, né? Agora na volta. Acabou tudo? Acabou tudo. O que a senhora não podia fazer com essa dor? Agora pode abaixar. Toda, minha lombar toda. Eu falei, Senhor, eu não quero voltar para o hospital, eu estou muito feliz. Nome qualquer? Nádia. Você está livre em nome de Jesus. Oh, glória, nós damos glória, Ele vem para mudar a nossa história. E o Jornal das 22 termina aqui. Obrigada pela sua companhia, um ótimo fim de noite, início de semana para você e até amanhã. Boa noite, fique na paz. Tchau.